lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7, Ministério Pão Vivo. Vem comigo para mais um tempinho de aprendizado na palavra profética. Já vimos parte da resposta que Daniel conseguiu obter de Deus pelo seu mensageiro angelical, em relação àquela visão fantástica, aquela visão complexa também dos quatro animais. Eu disse num vídeo anterior que precisamos perguntar. Quando não sabemos, quando não entendemos algo nas Escrituras, seja pela leitura, seja pela pregação de alguém num estudo bíblico, devemos perguntar. Perguntando, nós vamos aprender, nós vamos obter uma resposta. É o caso de Daniel aqui. Ele não entendeu a visão que ele estava tendo. Aliás, que ele teve, pois foi no seu final que ele quis saber. Ele perguntou, ele queria saber a respeito de tudo. E já aprendemos sobre a primeira resposta que ele teve, que foi, em realidade, uma resposta como que resumida, pois o mensageiro disse que os 4 animais representavam 4 reinos que se levantariam da terra, mas logo em seguida vem a conjunção adversativa, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão de eternidade em eternidade. Ele, não satisfeito ainda, ele quis os detalhes. E nesses detalhes, vamos destacar hoje aquilo que ele disse na pergunta. Pois, aqui nós temos ainda outra lição. Temos que perguntar, mas saber perguntar, porque às vezes nós não sabemos a resposta, é lógico, não ouvimos ainda, mas não sabemos nem perguntar. Mas o profeta, ele foi detalhista na sua pergunta, e ele disse com respeito àquele chifre pequeno, aquele que nasceu entre os 10 da cabeça ou na cabeça do animal terrível, ele ficou encabulado com aquele chifre que é chamado em Daniel 7, verso 7, de chifre pequeno. Quando eu disse que ele ficou encabulado, é porque o chifre era diferente. Quer dizer, já aprendemos que chifre aqui quer dizer um rei. Mas o chifre tinha olhos como de homem e boca que proferia blasfêmias. E então, na pergunta, ele ainda acrescenta algo. Ele diz que viu aquele chifre
pequeno viu que o chifre pequeno, aquele rei, fazia guerra ou pelejava contra os santos e prevalecia contra os santos. Ele mostra que essa peleja era temporária. Foi temporária ali na visão. Ele disse, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos receberam o reino. Olha, esse tipo de pergunta é fantástico, é o tipo de sabedoria, uma pergunta sábia, porque ele detalha aquilo que ele viu. Pois, na primeira parte, ele apenas disse que o chifre tinha 2 olhos, ou olhos como de homem, é lógico, e boca que proferia arrogâncias, ou blasfêmias, insultos, palavras soberbas. Ele só disse isso. Mas agora ele está ele está falando da atividade do chifre pequeno, que ele via que o chifre pequeno pelejava contra os santos e prevalecia. Eu fico encantado com a concordância da palavra profética. Quando a gente chega lá em Apocalipse 13, ali no verso 5 a 7, ali há um desdobramento, um detalhe sobre este chifre pequeno, que ali ele é configurado como besta. O anticristo é dito que foi dado, note a concordância da profecia, que foi dada à besta uma boca que proferia blasfêmias durante 40, isto é, durante 42 meses, ela proferirá palavras contra o Altíssimo e contra aqueles que habitam no céu e contra os santos, aqueles que estarão ainda na terra, que servem ao Senhor. Note, entre a profecia de Daniel e a de João, em torno de 500 anos após, aliás, 600 anos, há concordância. Depois, lá no capítulo 17, o verso 13, ali diz, aliás, 17 e 14, ali mostra aquela união, daquela confederação de reis, 10 reis, associando-se ao chifre pequeno, ao anticristo. Está detalhado. Pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Você notou que paralelo lindo entre o que Daniel mostra, detalha na sua pergunta, lá no capítulo 7, que ele diz que viu o chifre pequeno que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra os santos.
Que linda é a profecia, que concordância. Por outro lado, que absurdo, aqueles que ficam questionando a veracidade das profecias, a veracidade da palavra de Deus. Vamos, todos nós, principalmente aqueles que se opõem à palavra profética, à palavra de Deus, o meu conselho, olha, você deve se humilhar diante de Deus, você deve admitir que, por tudo que já se cumpriu nas palavras proféticas, nas palavras proferidas pelos profetas, por aquilo que Jesus falou, tudo que já se cumpriu, renuncie à sua soberba, o seu orgulho, a sua incredulidade e admita este livro aqui. As Escrituras são verdades. Por isso que, lá no Apocalipse, quando o livro já no seu final, o anjo disse para o apóstolo João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! E eu, à frente dessas gravações, deste estudo importantíssimo, eu lhe digo: abra o seu coração para Deus e fique sabendo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E ainda o endosso maior do Senhor Jesus Cristo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.